A gente sabe que um dos métodos utilizados para voltar ao passado e descobrir quantos anos tem um determinado fóssil envolve o carbono 14. Essa técnica nos permite estimar em que época um determinado ser viveu só com base na análise do fóssil. O crânio de Luzia, por exemplo, foi datado com esse isótopo. Mas como ocorre essa datação? É interessante primeiramente voltarmos a alguns conceitos. Todos os elementos químicos da tabela periódica são representados por átomos diferentes. E a principal característica que difere esses átomos entre si é a quantidade de prótons no núcleo. É como se fosse a identidade dele. Todo átomo de hidrogênio tem só um próton no núcleo. E se ele tiver uma quantidade de prótons diferente dessa, ele não será mais um átomo de hidrogênio. Mas existe uma outra subpartícula no núcleo chamada nêutron. Os átomos de hidrogênio podem ter diferentes números de nêutrons, e desde que não seja alterada a quantidade de prótons, ele continuará sendo um átomo de hidrogênio. E esses são exemplos do que chamamos de isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que tem diferentes quantidades de nêutrons, e a maioria dos elementos químicos tem isótopos, incluindo o carbono. O carbono é o elemento de número atômico 6 e por isso ele tem 6 prótons no núcleo. Os isótopos são normalmente representados com o nome do elemento mais o número de massa do isótopo, que é a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons daquele átomo. Então na natureza a gente encontra 3 isótopos do carbono, que são o carbono 12, que tem 6 nêutrons, o carbono 13, que tem 7 nêutrons, e o carbono 14, que tem 8 nêutrons. O isótopo mais facilmente encontrado é o carbono 12, com uma ocorrência de 98,94%. Mas falando sobre o carbono de um modo geral, esse é um elemento que todos os seres vivos apresentam em sua composição. Isso porque todos os seres vivos apresentam moléculas orgânicas, que são aquelas cujo elemento principal é o carbono. Porque o carbono tem um ciclo biogeoquímico muito marcante na natureza, ou seja, ele está presente na atmosfera, no solo, nas plantas e nos animais. E esse carbono, nos seres vivos, está presente tanto sob a forma de carbono 12, quanto do 13 e do 14, e a proporção de carbono 14 nos indivíduos é a mesma. Ou seja, a mesma proporção de carbono 14 em relação ao carbono total que está nas plantas é a mesma proporção de carbono 14 em relação ao carbono total que está nos animais. E é essa proporção que possibilita a datação. Agora que abordamos uma visão geral sobre o carbono e seus isótopos, é interessante irmos atrás de saber como esse carbono chega nos nossos corpos. E mais interessante ainda é sabermos primeiro como esse carbono 14 é formado. O carbono 14 é formado na estratosfera, que é uma camada da atmosfera da Terra, a partir de isótopos do nitrogênio chamados de nitrogênio 14. Esse isótopo do nitrogênio não é radioativo, e tem 7 prótons e 7 nêutrons no núcleo. Raios cósmicos, que são basicamente a radiação que vem do espaço formada por prótons e nêutrons, atingem os elementos da estratosfera. Essa colisão entre raio e partícula, por ser muito energética, faz com que nêutrons sejam liberados. Depois algum nitrogênio 14 vagando por lá, captura esse nêutron e vira um N15. Para ele se estabilizar, ele expulsa um próton, transformando-se em carbono 14. O carbono 14 então faz ligações com o gás oxigênio, formando o gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico, posteriormente, será capturado e assimilado pelas plantas, e nós obtemos esse elemento nos alimentando delas, ou de outros animais que também se alimentaram. E sempre nesse carbono que nos alimentamos também haverá uma parcela de carbono 14, apesar de muito pequena em comparação com o carbono 12 que também está nesse alimento. Assim então, é seguro afirmar que todos os seres com tecidos vivos, incluindo plantas e animais, apresentam esse carbono 14 na composição. Então, já que o isótopo carbono 14 só está presente nos seres vivos porque eles precisam se alimentar, pela lógica, quando esses seres morrem, o carbono para de ser ingerido por ele. Então, para datar um fóssil, basta medir a quantidade de carbono 14 que restou nele. Se ainda restar muito, significa que esse é um fóssil mais jovem, porque pouco carbono 14 terá se desintegrado. Se restar pouco, é um fóssil mais velho, porque se passou tanto tempo que uma boa parte desse isótopo se desintegrou. Mas em quanto tempo ele se desintegra? Tem como ele se esgotar completamente em um fóssil? Primeiro, é importante falarmos sobre o conceito de tempo meia-vida. O tempo meia-vida é um conceito aplicável apenas para elementos radioativos, como o próprio carbono 14, e ele é referente ao tempo que essa amostra radioativa demora para se desintegrar até a metade, e sempre até a metade. Ou seja, se o tempo meia-vida de um isótopo é 50 anos, significa que se passados 50 anos, metade dele terá ido de vasco, e ele é um valor fixo para qualquer amostra contendo esse isótopo. Então em todo lugar e em qualquer quantidade, o tempo meia-vida dele é sempre 50. Pode-se pensar que, se se passarem 100 anos, então a outra metade vai sumir e ele terá se desintegrado totalmente. Mas não é bem assim. O tempo meia-vida sempre é a redução da amostra até a metade, então se passarem mais 50 anos, essa amostra reduzirá a metade da metade. Passados mais 50 anos, se reduzirá a metade da metade da metade, e assim por diante. Vejamos então como isso seria num gráfico. Esse é o gráfico do tempo meia-vida do carbono 14, e é bem fácil de interpretá-lo. Olhando para ele, dá para ver que o tempo meia-vida dele é 5.730 anos. Porque passado esse período, a quantidade de carbono 14 caiu de 10 para 5. E quando se passaram mais 5.730 anos, a quantidade de carbono foi de 5 para metade de 5, que é 2,5. E assim sucessivamente. Mas então há algum momento que esse carbono 14 acaba totalmente?
Matematicamente, não podemos dizer que a amostra chega a um fim, porque o decaimento vai pegando infinitamente as metades. Até porque se olharmos no gráfico, o decaimento é exponencial, o que significa que a amostra nunca chega a zero, não toca o eixo X. Mas é claro que na prática não é muito bem assim. Chega uma hora que a quantidade da amostra é tão insignificante, que a gente pode sim afirmar que a amostra decaiu completamente. Mas o tempo para a quantidade do isótopo ser considerado insuficiente chega antes de a amostra decair totalmente, e esse tempo é de aproximadamente 10 meias-vidas. E esse é o tempo limite para todos os isótopos radioativos, não só o carbono. Passando desse tempo, os cientistas não confiam mais na datação. E é aí que está o problema, porque depois de 57.300 anos, que é 10 vezes a meia-vida do carbono 14, a quantidade restante dele vai ser tão pouca que a datação passa a ser não tão confiável. Então, tem como datar fósseis que ultrapassam esses 60 mil anos? Ou eles só deixam de ser datados? Tem como sim. E é para isso que temos a tecnologia. Na verdade, a datação por carbono 14 faz parte de um tipo de datação de fósseis chamado de datação por radiometria, que é justamente a datação baseada no tempo meia-vida de isótopos radioativos. Então tem outros elementos além do carbono que se encaixam nessa técnica. A meia-vida do urânio 235 é de 700 milhões de anos. E a do urânio 238 é de incríveis 4,5 bilhões de anos. E por isso, ele é usado para determinar a idade de rochas. Inclusive, foi esse urânio 238 que foi usado para calcular a idade da Terra. O que talvez você não saiba é que além dessa datação por radiometria, há também um outro tipo de datação eficiente, chamado de datação por luminescência. E esse método consegue determinar quando o mineral foi exposto à luz pela última vez, e por meio disso, ele consegue datá-lo. Esse anseio que a ciência tem em datar as coisas de fato não é tão perceptível em nosso cotidiano, mas a questão dessa importância vai muito além de determinar a idade de fósseis. É sobre buscar conhecimento sobre nosso próprio espaço e nossa própria evolução no universo. E a partir do nosso passado geológico, devemos identificar o nosso atual estágio evolutivo, entender fenômenos da ciência, e assim poder prever nosso futuro.